Eu sou a missionária Marisa Naline, aqui da cidade de Aparecida, Taboada, Mato Grosso do Sul. Quero contar para os irmãos um sonho que o Senhor me deu em março de 2019. Esse sonho foi um sonho, assim, sonho de revelação, né, irmãos? Posso dizer assim, um sonho de revelação. Que sirva de alerta, que sirva de alerta para todos nós, né? Porque eu sei que o Senhor, Ele avisa os seus antes de acontecer, né? Não deixa os seus sem avisar. Amém? E eu quero estar passando para vocês essa revelação que o Senhor me deu. E foi muito forte, foi assim um sonho muito forte, irmãos. Uma revelação mesmo que eu falo que meu Deus, como que Deus mostra, né, assim pra gente, as coisas assim, e a gente na hora a gente fica questionando Deus, né, o porquê, o que será que vai ser isso, por que que Deus me mostrou isso, mas tudo tem um propósito, né, tudo tem um propósito. Foi assim, irmãos, a revelação. Eu sonhei, disse que eu estava numa rua. Não me parece que seria assim uma rua de asfalto, não. Eu estava de um lado de cada calçada e na minha frente tinha uma casa. E a casa tinha a porta de madeira, janela de madeira. Não era casa bonita, era uma casa bem simples. Aquela porta era uma porta grande de madeira, parecendo aquelas casas assim antigas, sabe? Aquelas casas antigas, tinha aquelas casa de porta de madeira, janela de madeira. E como eu estava do outro lado da rua, eu atravessei a rua e eu peguei, já cheguei na frente daquela casa e eu peguei e abri aquela porta. Abri e entrei para dentro daquela casa. E eu senti quando a porta fez aquele barulho assim, como se tivesse um vento, e batesse aquela porta assim com tudo. E aquela porta se fechou. Aquela porta se fechou. E eu já me via dentro de uma sala. Só que quando eu entrei dentro dessa casa, que eu estava ali dentro daquela sala, eu não via móveis nenhum. Não tinha um móvel sequer naquela casa. E naquela sala também tinha outra janela, era de madeira, não era vitrô, era tipo uma janela. E quando eu olhei assim numa parede, na parede da sala, era uma sala muito grande. Não era salinha pequena, não, era uma sala bem enorme e bem espaçosa. Que eu olhei assim para cima, eu via uma televisão, essas televisão tipo televisão LED, bem grande, enorme assim, na parede. E eu peguei e comecei a olhar para aquela televisão. E assim, sabe quando a televisão estava ligada e sabe quando começa assim, você começa a assistir alguma coisa que está sendo transmitida ao vivo? Naquela televisão estava transmitindo alguma coisa ao vivo. E o que eu via sendo transmitido ao vivo naquela televisão? Tudo que estava passando lá fora, eu via através daquela televisão. E eu comecei a olhar, sabe, naquela televisão, e tudo que estava ocorrendo lá fora, lá fora, estava sendo transmitido através daquela televisão, ali naquela sala. E aí eu ouvi uma voz que falava para mim que era para mim fechar a porta, fechar a janela, que era para mim ficar quietinha ali dentro daquela sala. Não abrir a porta para ninguém, não abrir janela, ficar quietinha, quietinha, quietinha. E eu só ficava olhando por aquela televisão. Eu ia ver os acontecimentos lá fora, só através daquela televisão. E eu ali, contemplando, vendo as coisas que estavam acontecendo lá fora. E o que eu vi, irmãos, lá fora? O que estava sendo transmitido através daquela televisão que eu ali, quietinha naquela sala, comecei a ver? Eu via crianças, jovens, velhos, pessoas novas, sendo torturadas, sendo
É como se eu visse um exército de soldados em cima de cavalos. Não era como se eu visse a polícia assim no carro da polícia, não. Era aquele policial, como se eu visse um exército assim na rua, um exército muito grande, mas todos com cavalos. E aqueles policial que estavam naqueles cavalos, eles estavam dando chicotada nas pessoas. Dando chicotadas. E eles estavam dando chicotadas em crianças, em jovens, em adultos, em pessoas idosas. Era todas as faixas etárias das pessoas. E aquelas pessoas apanhando. Aí de repente eu via um caindo daqui, outro caindo ali, um machucado ali, outro machucado aqui, um morrendo daqui, outro começando a morrer, crianças morrendo e vendo tudo através daquela televisão. Tudo. E eu quietinha ali naquela sala, vendo tudo isso através daquela televisão. Crianças novinhas, crianças pequenininhas sendo mortas por aquele soldado, mortos assim, sem piedade. Eles davam aquelas chicotadas assim, quando não era chicotada, era com lanças. Eles vinham assim com lanças e degolavam as pessoas e matavam as pessoas assim pela cintura, pelos braços. Era uma coisa horrível, horrível. E eu vendo aquilo lá, vendo acontecendo aquelas coisas lá fora, quietinha, olhando para aquela televisão. E de repente, eu vi que abriu aquela porta e entrou 2 pessoas e ficaram perto de mim. E quando eu vi aquelas 2 pessoas que entraram, Deus não permitiu que eu visse quem eram aquelas 2 pessoas. Eu não via o rosto daquelas 2 pessoas. Não sei se eram 2 homens, não sei se eram 2 mulheres. Eu via que eram 2 pessoas que tinham entrado e tinham ficado ali perto de mim. E quando eles entraram, eles ficaram também quietinho perto de mim. E aquela porta bateu com tudo, plá, assim. Deu aquele soco na porta. Aí quando eu vi aquelas 2 pessoas perto de mim, eu comecei a gritar. E eu falava assim, não era para abrir porta, não era para abrir porta. Foi falado que não é para abrir porta, nem janela, era para deixar tudo fechado. O que você está fazendo aqui dentro? Não era para entrar, não era para entrar, não era para abrir porta, não era para abrir janela. Mas eles não me falavam nada, eles não me responderam nada. E eu via que aquelas pessoas que estavam lá fora, através da televisão, eles estavam pedindo socorro. Era como se eles quisessem entrar dentro daquela sala, dentro daquela casa. E eles vinham tudo pro lado daquela casa, assim, desesperado, querendo entrar dentro daquela casa. E aquela voz de novo falou comigo, não abre porta, não abre janela, fique quietinha, fique quietinha. E eu vendo aquela atrocidade lá fora, aquela coisa mais triste, mais triste, mais triste. E eu só escutava aquele gemido, crianças mortas, jovens, velhos, tudo sendo mortos. De repente, irmãos, eu já me via dentro de um corredor enorme, 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 que não tinha fim aquele corredor. E eu comecei a caminhar dentro daquele corredor. Quando eu estava mais ou menos assim, numa certa distância, uns 500 metros, 1 metro mais ou menos, que eu estava caminhando daquele corredor, eu já me via assim, do meu lado direito. Eu via um vidro, tipo blindex, um vidro enorme, tipo blindex, e do lado daquele vidro, uma porta. E o que eu via dentro daquele vidro? E eu não podia abrir aquela porta. Era como se eu estivesse dentro de um UTI. Sabe quando a gente entra dentro de um hospital, que você vai ver alguém na UTI e você vê só por aquele vidrinho? Eu via por aquele vidro. Ali dentro daquele vidro, eu via tipo uma UTI, um quarto de hospital. E ali tinha nenezinho, ali tinha criancinha pequena, ali tinha jovem, ali tinha adulto, ali tinha idosos, velhinhos, velhinhas, todos deitados naqueles leitos de hospital, naquela como se fosse um hospital, como se fosse uma UTI. E muitos médicos e muitas enfermeiras, todo com aquela máscara assim no rosto, aquela touca assim na cabeça, luvas na mão, estava com aquelas luvas na mão, aquela máscara tampando, que tampava quase
tudo o rosto assim dos médicos, das enfermeiras, e aquelas pessoas todas ali machucadas. E eu só escutava aquele gemido. Era um gemido triste, um gemido, um gemido, um gemido, igual eu estava ouvindo lá quando eu estava vendo por aquela televisão. Aquele gemido triste, triste, triste. Eu ouvia muitos gemidos. E aqueles médicos, enfermeiras, com aqueles prontuários na mão, anotando assim, sabe? Ia em um, ia em outro, e anotava assim no prontuário. Eu via certinho na mão das enfermeiras, na mão dos médicos, aqueles prontuários, assim, eles com aqueles prontuários na mão, anotando. E aqueles nenezinhos machucados, aquelas crianças, ai meu Deus do céu, que coisa mais triste. E eu não podia entrar ali dentro, eu não era permitida eu entrar ali dentro, eu só contemplava através daquele vidro, através daquele blindex que eu estava vendo. Aí dali eu fui caminhando mais para frente naquele corredor, fui caminhando. Quando eu cheguei na frente, a mesma cena, aquele blindex enorme, e aquela porta do lado, e a mesma cena que eu via ali antes, eu estava vendo de novo. Muitas pessoas, muitos idosos, muitos jovens, muitas criancinhas, tudo ali, os médicos, as enfermeiras do mesmo jeitinho, com aqueles prontuários, com aquelas máscaras no rosto, com aquelas toucas, aquelas rouponas assim que tampa quase tudo o rosto. E nisso eu acordei, irmãos. Nisso eu acordei. Ai, Jesus, e aquele gemido doído. Quando eu acordei, é como se eu sentisse assim no meu coração aquele gemido triste na alma, aquele gemido de dor, de angústia que eu pude sentir quando eu vi aquela cena. Isso foi o ano passado que eu sonhei esse sonho. Foi uma revelação que Deus me deu. Então, eu não sei, a situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje, essa doença aí, né, que está aí. E olha que eu via. E aquela voz falar para mim, não abre porta, não abre janela, fecha tudo, fique quietinha. E tudo que estava se passando lá fora eu via através daquela televisão. Só Deus para revelar-nos realmente o que é o mistério desse sonho. Mas vamos orar, irmãos. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Vamos clamar. Um ano depois, né? Essa doença que está atingindo o mundo, o nosso Brasil. Deus não deixa nada sem antes avisar os seus. Não deixa sem avisar. Vamos orar uns pelos outros para que o Senhor nos cubra com o seu sangue. Reveste-nos com seu sangue. Cubra a nossa casa com seu sangue. Né? Que fique de alerta para você. Que sirva de alerta. Vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar mesmo ao nosso Deus. Porque Deus é Deus de misericórdia. Amém? Eu entrego este sonho, esta revelação. Espero que Deus fale melhor em cada coração de vocês. Que o Senhor venha despertar-nos para buscar a sua face. Porque os dias que nós estamos vivendo é dias de trevas, dias de escuridão, dias de gemidos, dias de ais. Aqueles gemidos, aqueles ais que eu ouvia naquele hospital, né? Aquele soldado massacrando aquele povo. Meu Deus, é muito triste, foi muito triste. Vamos clamar ao nosso Deus, vamos orar, vamos pedir para Deus estender sua mão de poder sobre os teus servos. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.